Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E hoje vamos conhecer um pouco mais o coordenador e professor do curso de Medicina Veterinária da Unimes, Dr. Luiz Roberto Biondi, que é graduado em Medicina Veterinária pela USP, possui mestrado e doutorado em Patologia Experimental e Comparada também pela USP, além de ser membro da atual diretoria da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, a Brovet, e membro do Conselho Universitário da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Hoje falaremos sobre sua carreira, infância, filhos, hospital veterinário, violoncelo, que muita gente vai ficar curioso do que o nosso convidado hoje faz, e muito mais. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite e conversar com a gente hoje no nosso programa. Gabi, eu que agradeço, porque quando você trabalha numa instituição como a Unimes há tantos anos e é convidado para um programa que se chama Prata da Casa, é um motivo de honra sem tamanho, né? Imagina, a honra é toda nossa. É um prazer imenso estar aqui. Bom, então, para iniciar a nossa entrevista, a gente queria conhecer um pouquinho o senhor. Você é aqui de Santos, onde que você nasceu? Então, eu nasci, em São Caetano do Sul e moro lá ainda, né? Na minha cidade, a cidade dos italianos, de colonização italiana. E pelo destino acabei vindo para cá, para Santos, que eu considero minha segunda cidade, né? Porque me abraçou e me acolheu. Às vezes eu encontro com pessoas que me conhecem lá do hospital. Doutor Luiz, então eu me sinto como se estivesse na minha segunda casa. E os seus pais? Fala um pouquinho dos seus pais. Eles são formados em quê? Eles trabalham em quê? Então, meu pai, ele tem formação técnica de mecânica, né? A minha mãe não tem formação assim de profissional. Meu pai é italiano, né? Veio depois da guerra, a miséria que chegou na Europa, né? Ele é italiano, ele veio... Ele é italiano, veio para cá. Então veio, né, junto com o meu... Na época ele era garoto ainda, veio com meus avós e tios para tentar a vida no novo país, né? Depois do que a guerra fez com aquele continente, né? E você sabe como é que seus pais se conheceram? Então, meu pai trabalhava no cinema, né, como caixa do cinema, né, da bilheteria. E eu não lembro direito se minha mãe ia assistir um filme, mas tinha uma amiga dela convidou para ir juntos. Eu sei que eles se conheceram assim, né, no cinema. Então, o cinema é uma parte importante da vida deles, foi assim que eles se conheceram. Olha, né? que legal. E você tem irmãos? Tenho. Eu tenho uma irmã mais velha que eu e tenho mais dois irmãos, são os caçulas. E eles foram para a área da medicina veterinária ou não? Cada um foi para o seu... Não, na área, na área de médica mesmo, somente eu, né? Minha irmã, ela fez comércio exterior, trabalhou muitos anos na Fares, né? No departamento de comércio exterior. Eu tenho um irmão que é engenheiro, né? E tem um irmão que é, digamos assim, artista plástico. Ai, que legal. Ele gosta de pintura, pinta. É o artista da família. É o artista da família, né? E como é que foi a sua infância? Assim, acho que uma infância normal, né? Com aquelas dificuldades e alegrias, né? Uma coisa que a gente fazia muito na minha infância, que hoje as crianças não têm acesso, era brincar na rua, né? Sim, então, sim. Uma cidade pequena como São Caetano, a maioria das pessoas ou eram descendentes de italianos ou espanhóis, então as famílias se conheciam. Sim, então, uma criança estar na rua era normal e seguro. Sim, sim, com certeza. E chamar o vizinho, né? Sim, de então bater assim, na porta sempre tinha um adulto olhando para os filhos de alguém, né? Então era muito seguro você ir para a rua. Os carros não andavam na velocidade que andam hoje. Sim. Muitas pessoas não tinham carro, que era o mais comum. Então era uma vida mais pacata, né? Eu acredito que em Santos deveria ser assim também, né? Sim, sim, com certeza. E a sua adolescência? Como é que foi? Como é que é o Dr. Luiz adolescente? Acho que também, né, como todo adolescente, né, aquela revolta contra a sociedade, querer mudar o mundo, né, achar que está tudo errado, então achar que os pais também estão errados, né. Aí depois isso que é bom, porque depois você vê que você
quando envelhece, fica igual a eles, né? E aí você percebe que faz parte do curso natural da vida, né? Sim, e aí, sim. graças a Deus, com meus pais, somos grandes amigos. E Né? você tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Isso. E o menino, ele já está na faculdade ou não? Como é que tá? O meu filho está no segundo ano de engenharia perdão, no primeiro ano, segundo semestre. Segundo semestre de engenharia na Escola Politécnica da USP. Né? Isso. E a minha filha, ela está terminando o ensino médio, está indo um pouco em dúvida, né? Não amadurecer a ideia, mas ela tem tendência, né? Ela gosta da área de humanas, né? Então, área médica, nem pensar, minha mulher e eu, minha mulher também é médica veterinária, nós não conseguimos... Nenhum dos dois, Nenhum né? dos dois, tem nojo de sangue e tal. Que interessante. Mas vocês dois com veterinários não caminhavam, de repente, para ir num zoológico, né? É natural, né? Inclusive, na época que eu tive clínica particular, meus filhos ficavam comigo durante o atendimento, né? Mas acho que tem aquela escolha da profissão, porque, será que é uma carreira que dá futuro, que dá dinheiro, e tem a vocação, né? E aí eu acho que tem que deixar mesmo o rapaz, a moça, ou os filhos, né? Deixarem a vocação despertar, né? Então, meu filho é magnífico em cálculo. Então, seria um desperdício ele vir para a veterinária. Sim, não é. Cada um com a sua vocação, né? Sim, com certeza. E sua esposa? Como é que você conheceu ela? Então, nós nos conhecemos durante a faculdade, né, na USP, né? Mais ou menos assim, por volta do terceiro ano despertou a paixão, né? Nós éramos grandes amigos, nos conhecemos no primeiro ano, éramos no mesmo grupo de relacionamento, fazíamos trabalho juntos e isso foi amadurecendo aí a paixão que virou amor, virou casamento. Olha só, e tá há quanto tempo já? Nós vamos fazer esse ano 25 anos de casados. Olha, que legal, hein? Uma bonita história. Obrigado. Bom, vamos passar então um pouquinho para a sua época da sua adolescência, que você estava comentando comigo que você fez um curso técnico em eletrônica. Como é que, de repente, aconteceu isso? Então, assim, meu avô, né, nós morávamos juntos, ele era apaixonado por rádio, né? Ficava ouvindo rádio e quando dava algum problema eu tentava ajudá-lo a consertar. Tá? E eu tinha um tio que ele mexia com eletrônica, né? Ele trabalhava no cinema e ele que consertava os equipamentos de áudio. E esse tio para mim era como se fosse um ídolo, né? E aí foi despertando em mim aquele desejo de aprender eletrônica e de montar um rádio, né? Aí eu era garoto ainda, tinha uns 12 anos, pedi para meu pai se ele me pagaria um curso por correspondência no Instituto Universal Brasileiro. Sim, eu quero até saber como é que era esse curso. Era um curso com apostilas que vinham pelo correio, você lia, mandava as questões, eram provas, né, que você mandava para eles corrigirem, e vinham componentes eletrônicos para você devagarinho ir montando um rádio. Então, no final do curso, você tinha um rádio montado e um diploma, né, de técnico, claro que não era reconhecido, né, como técnico, mas te dá uma base, exato, né? E foi muito bom, porque assim, eu desenvolvi muitas habilidades que me são úteis até hoje, por incrível que pareça, dentro da minha profissão, né? Por esse contato. E era comum, né? Acho que não só em São Caetano, mas na sociedade em geral, que o garoto tivesse uma formação técnica, né? Então, as meninas iam fazer contabilidade, magistério, e os meninos iam fazer um curso técnico. E aí, como eu já vinha com esse interesse, fiz curso técnico de eletrônica. Mas quando terminou o colégio, eu conversei com meu pai. Falei, pai, não é o que eu quero da minha vida, né? Eu gosto muito de veterinária mesmo, né? Eu quero prestar. Aí ele falou, vai. Meu pai sempre foi assim, né? Vai lá, filho, vai. Vamos ver o que ele consegue, né? Porque eu acho assim, eu acho que quem for da minha época de veterinário que formou mais ou menos na minha época, vai entender bem o que eu estou falando. Existia um programa quando eu era criança, chamava Dactari. Era um veterinário que trabalhava na floresta, né, na África, e ele cuidava dos animais e, ao mesmo tempo, ele era como se fosse um policial, né? Ele tentava acabar com aquelas gangues que fazem tráfico de animais. E eu achava aquilo o máximo, né? Eu falava, eu quero ser igual a esse cara, né? Mas nunca pensei, né, em ser médico veterinário, embora tinha aquele... E aí, quando
fui amadurecendo, falei, não, realmente é disso que eu gosto de animais, gosto de tratar, gosto de cuidar, eu gosto de medicina, né? E aí não tive É dúvida. diferente a pessoa que gosta e a pessoa que trata, né? Não estou dizendo que a pessoa que trata não goste, mas você tem que ter um pouco de sangue frio, assim, até mesmo para você ter coragem, tomar atitudes, ou não, estou falando uma grande bobagem. Não está falando. É assim, às vezes a pessoa gosta muito dos animais, né? Mas ela não consegue vê-los sofrer, né? E assim, não que a gente tenha prazer de vê-los sofrer, mas assim, entender, ter condições de ficar do lado de um animal sofrendo é a única maneira de tirá-lo do sofrimento. Com certeza, Né? com certeza. Então, se você precisa ter esse sangue frio que você falou, não é sangue frio de, tá doendo, deixa Que doer. atitude, Não, né? mas sangue frio de parar para pensar, falar, não, calma. Se eu chorar junto com ele, eu não vou ajudar, ele vai chorar mais do que ele está chorando. É verdade. Aí se o veterinário começa a chorar do meu lado, eu falei, vou embora. Exatamente. Então é mais ou menos isso. A gente tenta incutir isso no aluno. Olha, você tem que gostar de animais, fundamental. Não faz sentido claro. você não gostar de animais e trabalhar com animais. Né? Mas tem que gostar de medicina. Né? Dessa área de querer entender a doença e querer tratar, querer cuidar. Sim, com certeza. E como é que foi entrar na faculdade? Era difícil de entrar na USP, porque quando a gente fala USP, a gente fala, né, imagina, nossa, milhares de pessoas tentando. Como é que era na época? Então, na verdade, era bastante difícil, porque só existiam 2 faculdades de veterinário no estado de São Paulo todo. Hoje a gente tem um leque enorme de faculdades, né, de boa qualidade. Então, assim, era a USP que oferecia 80 vagas e a Unesp que oferecia mais 80 em 2 campos. Nossa, né? e isso no estado inteiro? No estado inteiro, campos Jabuticabal e Botucatu. Então a concorrência era muito alta. E até eu brinco com a minha mulher, puxa, porque depois a veterinária teve um declínio e depois uma ascensão. Na época que nós prestamos, né, minha esposa e eu, a veterinária foi o 4º curso mais concorrido. Né? Não tinha que ser no nosso ano, né, que é para dar muito trabalho. Mas eu passei, quando eu decidi que eu queria entrar na faculdade veterinária, não tinha opção de fazer faculdade particular. Falei, bom, então só me restou o USP e o Unesp, né? Que a Unesp você tinha que optar por uma das 2. Aí eu abri mão de tudo da minha vida, né? Então, eu estudava de manhã, eu fazia cursinho, meu colégio era técnico, não me deu base para ir para... Sim, perdeu muita coisa em química, sim, né? exato. Química, mas era muito pegando. pouco, né? Muito pouco mesmo. Mas perdi muito com história, geografia... Sim. Parte humanas, assim. Matemática era mais voltada para um tipo de cálculo, né? Física também era restrita. Então eu fazia o cursinho pela manhã, estudava à tarde e à noite. Fim de semana também quase não saía. Então foi um ano de dedicação total, né? Sim, com certeza. Quantos anos? Você tinha 17, 18 anos? Tem que fazer conta aqui agora. Mas assim, para uma... como eu fiz colégio técnico, eram 4 anos e meio, fiz um ano de cursinho. Eu entrei na faculdade... 18, eu entrei na faculdade anos, com de 19 para 20 anos. Né? Então foi com 18 anos que eu estava fazendo o cursinho, foi isso mesmo. Mas é bom porque você tem mais maturidade, né? Quando você entra na faculdade com 17 anos, acho que você acaba não tendo muita maturidade, né? Então, acho que você falou tudo. Eu acho que essa é uma grande falha do ensino brasileiro. Né? Eu vejo os alunos que nós recebemos, eles são muito jovens e muito imaturos ainda. Sim. Não é maturidade, não, é da idade insegurança, mesmo, da idade. Né? Então, eu acho que um sistema parecido com o americano, que você tem primeiro o college, né, que você tem aqueles 2 anos que é igual para todo mundo, depois que você vai optar pela tua profissão. Sim, né? sim. E os americanos, eles às vezes entram na faculdade quando os nossos alunos estão saindo. Sim. Por exemplo, a minha filha faz... 20 anos, ela está com 22 anos. Exato. Minha filha faz aniversário em outubro. Ela vai fazer 17 em outubro. Se ela entrar na faculdade, ela vai fazer 18 na faculdade. Né? Dependendo do curso, é 3 anos, 4 anos, 5. Então eu já falei para ela, não tenha pressa, né? Melhor você ter calma, ver se é isso que você quer, né? E eu percebi isso com o meu filho, né? Que a gente fez um esquema parecido, ele fez um ano de cursinho, e quando ele entrou, ele estava com uma maturidade diferente que se ele tivesse entrado no ano anterior. Sim, né? sim, com certeza. Então, faz diferença mesmo. Né? Faz parte da vida, né? A gente tem o amadurecimento é igual, né? Muda um pouco, depende do padrão social e país. Mas acontecimentos com a vida, mas no fundo, agora eu vou puxar para o meu lado. Nós somos animais, né? E como todo animal, como todos os animais, nós temos aí um desenvolvimento que é padrão da espécie, né? Sim, com certeza. Essa semana eu falei para o meu filho que ele era um animal, ele ficou bravo comigo. Meu filho tem 3 aninhos. Nós somos no topo da cadeira,
cadeira, né, da cadeia aí, mas nós E falando do mercado de trabalho, né, essa preparação, como é que foi quando você chegou no mercado de trabalho? Você se formou e agora? Como é que foi que aconteceu? Então, quando eu me formei, o país estava começando a já ter aqueles problemas que depois culminaram aí com... Então, a gente estava terminando o regime militar. Sim, sim. Né? O regime militar estava enfraquecendo, ninguém fala se tinha ou se não tinha, mas provavelmente a gente já tinha muita corrupção naquela época, que estava bem escondida, né? E aí o país estava começando a desacelerar, que foi até, acho que é essa a razão que acabou um oportunista como o Collor tendo chegado ao poder, né? Mas essa desaceleração do país, o mercado de trabalho estava um pouquinho já, mas assim, um pouco antes as turmas um pouquinho antes da minha, já saíam empregados da escola, né, da faculdade. Mas que eram poucas pessoas Eram que se poucos formavam, né? formadas, né? Não, mas isso é uma ilusão também, porque assim, hoje que eu vejo, se formavam-se menos profissionais, mas a demanda era muito menor. Que ninguém levava um veterinário, né? Assim, na parte do campo, a gente não tinha a pecuária tão as tecnificada como é vacinas, hoje. Hoje são criadores profissionais que estão lá no campo, né? Você tem o Brasil detém, né? Detém não, não é uma palavra correta, mas Possui, digamos assim. o Brasil domina a tecnologia de transferência de embriões a ponto de exportar profissionais. Olha que legal. Então, assim, essa tecnologia ainda não estava ainda embrenhada então, não tinha uma demanda pelo veterinário tão forte, né? E nas famílias, né, o pet, nem se usava esse termo, né? O cão era aquele animal de quintal que comia resto de comida. É verdade, é verdade. E o gato era um animal maldito, né? Essa que é a palavra, né? Ele andava, né? Era um animal, sabe assim, mal visto, era coisa, né, de outra espiritualidade e tal, né? Coisa assim, mal vista, né? Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem mais profissionais, mas a gente tem um mercado mais aberto. Sim, né? sim. E o profissional também de veterinário, ele pode trabalhar também em supermercado, né? Eu tô falando... Não, estava falando correto, é isso mesmo. Uma parte importante que às vezes as pessoas nem imaginam é que todo produto de origem animal, até a seda do bicho da seda, passa pela mão do veterinário, né? Então, essa parte de controle sanitário, higiene, inspeção de alimentos e tecnologia também na produção, né? Qual a melhor forma de processar esse alimento de origem animal para que ele chegue com segurança e qualidade para o consumidor. Então, essa é um mercado importante no médico veterinário. Eu acho que o leque agora está maior do que na sua época. Eu acredito que sim. Eu lembro que eu me formei um ano antes, abri o primeiro laboratório de diagnóstico clínico em São Paulo. Né? Porque até então, eu lembro que quando eu fui fazer estágio, na época da graduação, a gente ia à noite, às escondidas, fazer raio-x em clínica de pessoas, de seres humanos. Sim, para poder saber como é que funciona. E hoje a gente tem laboratórios magníficos. Nós estamos instalando um tomógrafo no Hospital Veterinário da Unimes. Então, assim, essa tecnologia chegou para a medicina veterinária e, com certeza, a demanda por profissionais capacitados vem junto. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que nesse quesito, acho que está equilibrado mesmo. Né? Na sua opinião, por que o pessoal começou a olhar para o pet mais com um olhar mais de família? Porque tinha aquele cachorro, mas o cachorro ele ficava na rua, ele comia o resto de comida. Hoje em dia não, hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia, agora vai ter um evento, né? É Pet Friends, né? Isso, e a Pet Unimes Friends. também vai estar... Exatamente, nós estamos lá com o nosso stand de atendimento. E por que mudou? Porque lá vai ter desfile, vai ter... Mudou o pet. O pet virou um membro da família. Por que você acha que aconteceu isso? Então, esse é um fenômeno que ocorre com a maioria das sociedades. Né? Existem trabalhos recentes que mostram que o grau de cultura do povo está diretamente relacionado, ou melhor dizendo, existe uma curva paralela entre o grau de cultura do povo e o número de animais, de pets, né? Animais de companhia. Então, na medida que as pessoas evoluíram, também foram percebendo essa companhia, as vantagens de você ter um animal de companhia, né? Que antes a pessoa queria ter um animal de guarda, né? Para que não entrasse ninguém na sua casa. Na medida que as pessoas foram indo para os apartamentos e se sentindo mais seguras, né? Aí acho que começaram a perceber assim que as famílias são menores, né? Do que eram antigamente. Então, tudo isso acho que o PET veio para preencher essas lacunas, né? Hoje, assim,
para aposentados, né? É um baita companheiro, né? Sim, você tem um pet. com certeza. Né? E já foi provado, né, em diversas pesquisas que eles, né, ajudam, não é mesmo, Sim. o ser humano numa recuperação de uma doença, até mesmo os idosos, né? E para as crianças, assim, como uma criança ela se vê dentro do lar, né? Ela se vê dentro de uma escala hierárquica. Sim. Os pais, os irmãos mais velhos. E quando ela tem um animal de companhia, o animal de companhia está no mesmo nível hierárquico que ela. Ou às vezes até um pouquinho abaixo. Ou acima, viu? Não, aí acima é má educação do pet. É não saber educá-lo, né? Então, isso faz um bem tremendo para a criança, né? Ela ter, às vezes assim, quem tem pet em casa já deve ter vivenciado isso. A criança leva uma bronca, vai lá, abraça o cachorro e conversa com ele. Aí pode falar mal do pai, que o cachorro não vai contar. Não vai contar. Então, acho que tudo isso que foi criando, né? Tem o lado maldoso que as pessoas falam, onde já se viu, gosta mais de um animal do que de gente, aquela coisa toda. Não, tudo na vida tem extremos, né? Sim, então, sim. se você viver dentro dos limites normais, né? saudáveis, de equilíbrio, não tem nada de mal, né? Nada mesmo. Pelo contrário, acho que tem só benefício, boa, né? muita coisa boa. Bom, vamos voltar um pouquinho quando você saiu da faculdade. Você fazia estágio no Jockey? Não, eu fiz um concurso, prestei um concurso como médico veterinário residente. Porque meu sonho era trabalhar com cavalos, né, me especializar com equinos. Durante a faculdade você... Meus estágios, é que assim, eu sempre... Dentro da faculdade, até o pessoal brincava, né? Falava, hoje está no laboratório de bovinos, aqui hoje está no de cães. Né? É que eu falo para os alunos, vocês têm que aproveitar ao máximo, porque a faculdade passa muito rápido, né? Então, eu fiz estágio com cães, estágio com bovinos, estágio com equinos, né? Claro que eu direcionei mais minha vida para equinos, que é o que eu queria, mas eu nunca fechei meus olhos para o resto, né? Sim, sim. Acho que isso faz... tudo que você aprende é para você, né? Sim, Guarda, sim, não é sim. perdido, né? E um dia você pode precisar, que é o que aconteceu. Eu acabei vindo para a Unidos trabalhar com cães e gatos. Fiz minha residência no Jockey Club e minha residência terminou com o plano Collor. Sim, sim. E aí foi aquele freio na economia, né? Sim. A maioria dos criadores de cavalo tinham aras assim como se fosse um hobby, né? Não eram profissionais como são os criadores argentinos até hoje. Então, a pessoa tinha uma empresa e o caixa 2 da empresa ele colocava no aras. Quando o Collor prendeu, né, travou o dinheiro, de né, todo mundo. sequestrou o dinheiro de todo mundo, não tinha mais opção do que o pessoal se desfazer de aras, né? Então, assim, o mercado estava muito ruim para quem estava saindo do mercado. E aí surgiu a oportunidade, né? Fiquei sabendo de uma empresa que comercializava equipamentos de ultrassom e precisava de um veterinário para fazer o treinamento, né? E justamente na ocasião em que essa empresa comercializava, praticamente só se usava ultrassom para cavalos. Não tinha ainda esse uso em abdômen de cães, né? Era mais para diagnóstico de gestação. Então, como eu tinha experiência, tive a oportunidade de ir para essa empresa. Foi muito bom para mim, porque eu recebi um treinamento na Suécia e na Holanda por isso. Que legal. Né? Então, me enriqueceu bastante a minha vida. E trabalhei durante alguns anos nessa empresa, dando assistência aí para os colegas que compravam equipamento, né? E como é que você começou a lecionar? Então, você lecionou em outro lugar ou já foi a primeira vez, já foi na Unimes aqui? Já foi eu vim para cá, na verdade, foi graças ao Unimes que eu acabei entrando na área acadêmica, que é uma área que eu adoro, né? Que eu realmente, assim, me encontrei. Eu tinha uma clínica particular, mas sempre gostei muito de pesquisa, de estudar, né, dessa área, porque, queira ou não, uma verdade é essa, né? Quando você vai para uma clínica particular, por mais que você faça cursos, você acaba estagnando um pouco porque você não tem com quem trocar ideias, né? Sim. Aí quando você vem para o ambiente acadêmico, tem várias pessoas, né, que você tem como discutir com isso. E a Unimes tinha acabado de terminar, né, na primeira turma de veterinária, tinha acabado de construir o hospital veterinário e precisava de um veterinário para começar o atendimento. E o professor Borelli, que foi meu professor na USP, ele, sabendo, né, que eu gostava dessa área, perguntou, né, para minha esposa trabalhar com ele, perguntou se eu tinha interesse de vir para cá, né? Aí eu dei um salto dessa altura, foi claro. Claro que eu quero, né? E já foi ali onde que é hoje em dia, no Isso, Morro, já com aquela estrutura. Já com aquela estrutura. Né? No curso ainda naquela época tinha os 2 primeiros anos na Constituição e os anos
terceiro, quarto e quinto são os anos da veterinária aplicada no campus 4, que é o hospital veterinário, né? Aí depois que eu assumi a coordenação, a gente, junto com o mantenedor e a doutora Renata, a reitora, a gente trabalhou para que todo o curso fosse para lá, né? Então, hoje praticamente todo o curso está no campus. E eu vim para cá como como é que fala? Trabalhar no hospital veterinário, né? E aí a Unimos sempre foi me dando oportunidades. A doutora Renata me convidou para ficar na coordenação e depois acabei naturalmente indo para a docência, né? Olha só, e vamos falar um pouquinho da estrutura do hospital, que muita gente passa às vezes e não sabe, né? Que tem realmente um hospital onde tem UTI, onde tem equipamentos super, né, avançados. Fala um pouquinho como é que é a estrutura. Então, a gente tem, assim, verdadeiramente um hospital veterinário, né? Então, porque a gente entende como um hospital quando você tem não só uma estrutura como nós temos lá, né? Mas equipes, né, de trabalho. Sim, sim. Né? Então, nós temos, assim, atendimento com os veterinários do próprio hospital, os professores que também atendem, né? E com isso você muda a abordagem do paciente, né? Então, toda vez que você faz um atendimento multidisciplinar, você melhora a qualidade. Não que quem faça sozinho não faça bem, Sim, sim. mas você amplia teu campo de visão, né? Às vezes você tem um caso difícil de resolver e discutindo com um colega do teu lado, a gente faz muito isso. Às vezes no corredor, né? Sim, não dá sim. tempo de conversar, parar para conversar, a gente para no corredor e troca ideia e às vezes surge a luz de, então vamos para esse lado, para esse... Né? Mas assim, o hospital, o nosso sonho, né? É que ele se torne um hospital como nos Estados Unidos os hospitais universitários são, né? De referência. Então, o que a gente quer? A gente não quer competir com o veterinário que nós mesmos formamos, tá? Prestar o serviço que eles prestam também. Mas nós queremos que o hospital seja uma referência para que aqueles casos que ele não tem estrutura para... Às vezes é mais complicado, exato, de repente ninguém consegue muito para bem resolver, o diagnóstico. Ele acaba encaminhando para lá. E é mais ou menos isso que tem acontecido hoje. A gente recebe muitos casos de cirurgia ortopédica, né, que a professora Paola é a cirurgiã, e de oncologia, né, a gente recebe muitos casos de oncologia. Tem clínicos que não gostam de levar esse tipo de tratamento, pode mexer com droga quimioterápica, né? E mais ou menos essa é a nossa ideia, que com o tempo as pessoas vão conhecendo e reconhecendo o hospital veterinário, né, como um centro de referência mesmo, não como uma estrutura que está lá para competir com ninguém, né? Sim, sim, muito para contrário, uma estrutura de estudo, né? Sim, de estudo e de apoio mesmo, né? Corram para cá que a gente está aqui para ajudá-los, né? Vamos falar em estudo, como é que como é que funciona mais ou menos o curso? O primeiro ano é uma parte mais teórica, depois o aluno realmente entra na prática, realmente ele chega a atender alguns pacientes, como é que é? Explica pra gente. Então, essa é uma angústia, né, que os alunos sofrem, porque eles querem chegar e já colocar a mão nos animais, né? Até existem já alguns projetos, né? Na Holanda tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Utrecht, né? Eles fazem lá um curso que a gente chama de totalmente vertical. Então, o aluno entra no primeiro ano e acompanha, junto com os alunos do quinto ano, aquele assunto, né? Então, eu acho que a gente ainda vai chegar nisso daqui a alguns anos, mas ainda depende assim, de maturidade não só do nosso aluno, mas do nosso professor, né? Sim. Porque é totalmente diferente do que se faz É a hoje. mesma linguagem, né? A linguagem do quinto ano, né? Do quintonista, né? Do quintonista. Ele vai entender. Também tem isso. Então, mas assim, é questão também de tentar, né? Sim, sim. Mas hoje o que acontece? Os 2 primeiros anos são os anos básicos, né? Então, o aluno tem aulas práticas, mas assim, são aulas, por exemplo, de anatomia, que ele vai lidar com animais mortos, né? Então, vai aprender nome de cada osso, cada estrutura do osso, qual o nome dela, qual a função, né? Então, vai aprender partes, por exemplo, microbiologia, então vai conhecer as bactérias, vai cultivar, fazer cultivo. Então, essa parte prática no primeiro e segundo ano é um pouco menor, né? Aí, quando ele entra no terceiro ano, ele começa realmente com a medicina veterinária aplicada. Então, ele vai aprender como examina o animal, como faz os diagnósticos. Então, ele vai ver radiologia, vai ver laboratório clínico, vai aprender a fazer quais são as técnicas cirúrgicas que existem. Ele vai aprender num cadáver de cão, né? Como é que ele chega, para depois, né, no quarto ano e quinto ano, ele ter contato com o animal vivo. Mas o que a gente sempre fala para os alunos, olha,
o hospital veterinário está aqui é a casa de vocês, né? Então, desde o primeiro ano, quando o aluno quer, ele acompanha o atendimento. Sim. Né? Desde a parte da tarde, o hospital trabalha das 8 às 20 horas. Então, não tem desculpa que não tem horário para acompanhar, né? Não tem mesmo. Mas o curso ele é integral ou não? Não, nosso curso é matutino, né? Das 8 até as 13h30. E a parte da tarde o aluno é livre para acompanhar outros cursos, ou para acompanhar a rotina do hospital veterinário. Olha que legal. Isso. Bom, vamos sair um pouquinho do lado do veterinário, vamos conhecer um pouquinho o Dr. Luiz, né? É músico, digamos assim. Não, longe, ainda não. Como é que deu a ideia de tocar violoncelo? Então. É assim, eu adoro música, né? Adoro. E não sou preconceituoso, não. Né? Eu gosto desde... sei lá, Desde que fez música, o curso do Instituto. Desde música caipira até música clássica. Mas eu tenho paixão, né, pela música erudita ou clássica. Eu não sei até hoje qual... o pessoal fica rotulando, né, as coisas. Né? E assim, sempre tive um sonho de tocar um instrumento, né? Geralmente quando a pessoa pensa em instrumento, pensa em violão, mas não me atrai violão popular, assim. Se eu fosse estudar violão, acho que eu estudaria violão clássico, né? E, não sei, surgiu uma vez vendo um vídeo, né, no YouTube de 2 cellistas, né? Falei, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero tocar esse instrumento. E fui, né? Há 1 ano e meio, aí é um instrumento muito difícil, então... 1 ano e meio de estudo é muito pouco. Normalmente as pessoas estudam 8, 10 anos para começar a falar, olha, já, né, toco, né? Mas é meu momento de relaxamento, de lazer, né? Olha que legal, diferente. Quando, né, você me falou, eu falei, nossa, diferente, violoncelo, né? Da onde que... É ruim só que Mas você treina toda semana? Como é que é? Tem uma rotina ou não? Quando sobra um tempinho, você eu tento estudar, na verdade, todo dia, né? Porque, como eu falei, é um instrumento muito exigente, né? Exige muito de você. E a aula que eu faço é uma vez por semana, que eu tenho aula toda quarta-feira. Hoje é dia. Olha só que legal. E a natação? Natação não foi em posição médica, mas foi em posição familiar, né? Porque muitas horas no carro, dirigindo e tudo mais, né? Então, é sempre bom, né? Cabeça, mente, corpo exato. são, né? Aí a família toda pegando no pé, né? Eu tenho que fazer alguma prática esportiva. Eu não tenho paciência para correr, né? Minha mulher adora, ela é uma baita de uma corredora, né? 10 quilômetros, aquela coisa toda. Tal. Que legal. Eu me canso assim só de olhar a rua, a estradinha. Né? E eu falo, mas o que eu vou fazer então? Vou fazer natação porque eu gosto muito de natação. Né? Aí eu me encontrei com natação. Né? Já fiz academia um tempo atrás, mas também não gosto muito de ficar usando aqueles aparelhos. Né? Embora eu sei que precise, mas... mas a natação acaba, né, fazendo um exercício físico, mas, uma assim, coisa boa. E é outro momento que eu tenho aí de lazer, né, de desligamento. Né? Olha que legal. Bom, vamos voltar um pouquinho agora para o consultório. Como é que é atender o consultório? Porque assim, na faculdade você aprende a parte de você atender do animal, mas e lidar com o dono do animal? Então, essa é uma questão importante que você comentou, né? Eu já ouvi de vários, não só alunos, mas veterinários, né? Eu procurei medicina veterinária porque eu não gosto de gente, né? Então, já escolheu muito errado, né? Você tem que gostar muito de gente, porque a troca, né, é muito grande que você tem na nossa profissão. Sim. Então, o proprietário vem com uma expectativa muito grande, uma angústia muito grande, porque o animal dele está sofrendo e em busca de respostas, né? Então, se você não souber fazer essa troca, essa interação, aí não vai dar certo mesmo, né? Vai acabar, o teu atendimento vai ser deficiente, ele não vai confiar em você, ele vai procurar outro profissional. Sim, né? Então, se você quer ter uma clínica bem-sucedida, esse relacionamento com as pessoas, os donos dos animais, ou os proprietários, ou os cuidadores, como agora é mais correto falar, né? Politicamente correto, tem que ser de uma interação boa, né? De uma troca boa entre você. Né? Então, assim, é um grande desafio fazer atendimento médico veterinário. Primeiro porque esbarra com custos. Então, a pessoa sempre, mas isso é caro, né? Porque as pessoas pagam um plano de saúde e
jogam tudo no plano de saúde. Aí para o cão, fazer plano de saúde para o meu cachorro, né? Se precisar, eu vou lá e faço, né? Aí na hora de vou lá e faço, vê que não tem dinheiro. Se tivesse pago um pouquinho durante por os mês, meses, né? Sim. Não precisaria, vou lá e faço, né? Então, é um desafio. E às vezes o desafio que a gente ainda tem, embora mudou bastante, né? É o fato do pessoal falar, mas o meu animal não vale isso. Ai. É É complicado, mas é que depois quando chega a hora, né, de uma cirurgia, sim, os alunos às vezes presenciam essa situação desgostante. A pessoa vem com o animal, geralmente animal com doença grave, aí você olha, seu animal precisa de fazer esses exames para a gente ver qual é o tratamento adequado e tal. Ah, não, mas se fosse assim eu prefiro sacrificar, né? Aí eles acabam ouvindo o que a gente fala, olha, se tem tratamento não tem sacrifício, ou eutanásia, né? Sim, A gente não faz isso se o animal tiver tratamento, porque a lei não me exige, não me obriga a fazer a eutanásia, né? Então, essa é a parte dura, mas assim, graças a Deus é a menor, né? Sim. A maioria das pessoas estão lá porque querem o melhor do seu animal. Eu já atendi uma senhora que tinha uma cachorrinha com tumor de mama, aí nós fizemos todo o atendimento, a cirurgia e tal, e ela tinha uma outra cachorra com tumor de mama também. Ah, então, ela falou, doutor Luiz, daqui uns meses eu trago a outra para operar também, porque agora eu tenho que pagar o empréstimo que eu fiz, né? Eu falei, só fez empréstimo? E ficou pesado, que eu fiz com a agiota. Eu falei, não. Nossa! Eu não lembro o nome dela. A senhora está brincando que a senhora fez isso. A senhora vai trazer aqui e nós vamos financiar a sua cirurgia, tá? Não é, A senhora vai pagar como der e quando puder, mas é porque o tumor era grande, não dava para esperar. Não, se só tivesse conversado comigo antes. Sim. Então, assim, você vê os dois extremos, né? Sim, As sim. pessoas que vão fazer tudo o que puder pelo seu animal e tem aquelas pessoas que são poucas, felizmente, né? Mas o atendimento são esses desafios, né? E o menor dos desafios que as pessoas sempre me perguntam, né? Ah, mas como é que vocês sabem o que está acontecendo se o animal não fala, né? É porque a doença fala por nós, né? Para nós, né? Sim, Então sim. tem todas umas alterações que o animal desenvolve que você... na verdade, o que a gente faz é um verdadeiro trabalho de Sherlock Holmes, né? Sim, sim. Você vai pegando as pistas... Tem que observar muito, né? vai pegando as pistas. O proprietário, por que pareça, né? Ele fala pelo animal, porque ele conhece o animal, ele está lá todo dia com ele. Sim. Então ele fala, olha, ele está triste, ele está amuado, ele está diferente, né? Quando ele deita desse lado, ele geme. Então essas coisas todas vão te direcionando, né? Sim, sim, com Então certeza. acaba dando certo. Qual foi o momento da sua carreira que mais te marcou? Então, assim, na verdade, lidar com medicina você vive vários momentos marcantes, né? É comum, né? Assim, acho que não tem nada mais emocionante que você pegar um animal que está à beira da morte, tratar e ele sobreviver e o proprietário vir e falar, puxa, isso foi, né, graças a você, né? Às vezes até brinco, né? Gratificante, né? Às vezes brinco, né? Tem proprietário que fala, ai, graças a Deus. Fala, não, e eu, né? Deus, claro que conta, Tava ali né? com a mãozinha, né? Mas e né, a eu? gente ajudou bastante. Mas assim, que eu poderia dar um exemplo assim, na época do Jockey Club, teve uma égua que teve cólica. A cólica é uma doença que dá em cavalo, o intestino torce. E assim, dependendo do grau de torção, geralmente os animais não se salvam, né? Então foi feita a cirurgia e é um feriado prolongado. E essa égua ficou na internação e eu era o plantonista daquele feriado. A gente, para não matar o feriado de todo mundo, cada feriado um de nós, um dos residentes, puxava o feriado inteiro. E essa égua, ela não mantinha a pressão arterial, né? Ela ficou muito mal, né, depois da cirurgia e ela só com soro constante que ela conseguia manter a pressão. Então eu passei... Eu não lembro se era uma quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas eu lembro feriado, que foi né? pelo menos uns 3 dias assim, sem dormir, com ela na baia, fazendo soro, né? Às vezes quando vinha o veterinário dela, eu corria para comer alguma coisa. E ele mesmo, a dona inclusive era uma veterinária, ela tinha um aras pequeno, mas ela também era veterinária. E eles já dando por perdida a égua, Sim, né? você lá insistindo. E eu insistindo lá com ela e na segunda-feira...
caixa, o pessoal que chegou, né, o pessoal que veio para trabalhar, o que você fez aqui, né? Você acabou com o soro do hospital, né? Não tem mais soro aqui para dar, né? E a égua em pé, com assim, um olhar, né? Estou viva, né? Estou bem, né? E foi muito gratificante porque tanto o veterinário dela, que era o meu orientador da residência na época, né? E essa veterinária, eles ficaram muito agradecidos comigo. Sim, com Isso certeza, né? foi emocionante para os três, né? Imagina, chegar segunda-feira, caramba! Então assim, porque é vida, né? E quando você Sim. consegue dar uma rasteira na morte, isso dá um prazer danado. Sim, sim. Dá um prazer tremendo. É, né? valeu a pena, né? Sim, mas tem aqueles outros lados que marcam também, não só no sucesso marca, né? Na verdade, acho que os insucessos marcam mais, né? Do que os sucessos. E eu lembro bem de um animal que vinha em tratamento de linfoma, que é um câncer, né? A gente conseguiu mantê-lo vivo durante alguns meses. E ele veio já agonizando para a emergência. Era um casal, já bem mais velhos do que eu. E o animal não sobreviveu, ele morreu durante o atendimento, né? E eu me vi, de repente, cada um do lado do meu ombro, né? Chorando no meu ombro, assim, em vez de eles se abraçarem e chorarem entre eles. Porque a gente nem para pensar nisso. Naquele momento eu era referência para eles, né? Sim, e você estava ali lutando com eles, né? Eu era aquela pessoa com quem eles tinham depositado as esperanças, né? Claro que sabiam que tinha um limite para isso, né? Então, são aqueles momentos que marcam a vida da gente, né? Medicina veterinária é uma coisa muito séria, né? Sim, com certeza. E qual foi a primeira vez que você entrou num centro cirúrgico e colocou a mão na massa? O que você passou na cabeça? Medo, de repente confiança ou... No Jockey Club era tranquilo porque a gente ajudava, né, como auxiliar, né, junto com os veterinários que estavam operando, né. Então, essa responsabilidade eu senti mesmo quando eu tive minha clínica particular, né. Não dá para falar que, por mais que você já... Tudo bem. Tem experiência? Eu fiz residência com equinos, mas tinha já tido treinamento na faculdade e tudo. Mas a hora que você vê o animal nas suas mãos, né, a responsabilidade é toda tua. Porque não é só aquela vida que está nas tuas mãos, né? Sim. É a vida das pessoas que estão esperando, né? Sabe? Às vezes é um animal que é o xodó de uma criança, ou de uma pessoa que... Mas aí você tem que desligar, não é? Não é. Naquele momento você tem que desligar mesmo. Isso... cirurgia é realmente isso, né? Você tem que estar totalmente focado, né? Porque qualquer perda de atenção que você tiver... Aliás, o que a gente mais... Eu não sou cirurgião, né? Eu operei muito pouco na minha vida, mas o que os próprios cirurgiões sempre falam, né? Às vezes que eu cometi alguma falha foi porque estava... excesso de confiança. De cuidado. De confiança? Isso aqui eu faço... Estou tão acostumado a fazer que acaba perdendo a atenção. Tomando atenção de outras situações, outras coisas na cabeça naquele momento, acaba comendo esses pequenos erros, né? Então, às vezes pode ser fatais, né? A gente torce para que nunca seja. Sim, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho do seu artigo, do seu doutorado. Foi sobre o quê? Então, desde o mestrado eu sempre me dediquei à oncologia, né? Então, no mestrado eu fiz um trabalho experimental, que era inocular um tumor, né, melanoma, que é um tumor de pele em camundongo, e avaliar qual era a influência que o hipotireoidismo, né, a falta do hormônio da tireoide, causaria no tumor. Havia, na época, algumas suspeitas de que a falta do hormônio de tireoide poderia diminuir o metabolismo do tumor, né, e outros defendiam que não. Né. Então, acabei mostrando lá que o animal com falta do hormônio da tireoide tinha uma facilidade de fazer metástases, que é quando o tumor espalha. Mas como era um trabalho experimental, pequeno, de mestrado, eu não consegui provar o porquê, né? Eu não fui além disso. Agora, no doutorado, eu já não quis fazer trabalho experimental. Eu trabalhei com animais de atendimento mesmo, aqui do nosso hospital. Então, eu trabalhei com tumores de mama na cadela e eu avaliei o que a gente chama de marcadores tumorais. Então, esses marcadores, eles dizem a presença ou ausência deles, qual o melhor tratamento ou qual a expectativa para aquele animal. Né? Então, eu trabalhei com vários marcadores. Um primeiro trabalho eu já publiquei, que foi um levantamento epidemiológico aqui na Baixada Santista. Então, nos meus dados, eu encontrei uma ocorrência de tumor de mama alta aqui na Baixada, né? Comparado com
ou melhor dizendo, é uma ocorrência alta de tumores malignos, né? Comparado com dados internacionais, porque a gente não tem dados nacionais. Né? E por que isso? Tem algum, sei Então, lá, água? aí acho que qualquer coisa que se fala nesse sentido é especulação, né? Sim. Pode ser a amostra viciada, porque é um grupo pequeno que eu Sim, da atendi, região, né? Uma amostra viciada. Pode ser essa presença do porto, que tem muitos contaminantes. Acho que seria por especulação mesmo. Radiação solar, né? Antigamente não tinha muito animal com câncer. Hoje em dia a gente vê mais. Por que isso? Ou porque os animais estão vivendo mais? Então, acho que não tem ainda trabalho suficiente para você afirmar uma dessas situações, né? Então, com certeza, o câncer é uma doença de animal ou pessoa idosa, né? Sim. Então, o envelhecimento aumenta o número de mutações e você desenvolve as células tumorais. Então, os animais estão vivendo bem mais, né? Antigamente você tinha um cão, a média de vida 12, 13 anos, hoje 15, 16, né? A expectativa de vida de um cão. Gato, eles sempre foram mais longevos, né? Então, de 18, 17, 18, agora 20, 22 anos de expectativa, né? Até o pessoal fala, mas a maioria dos gatos que eu conheci morreu cedo. Morreu atropelado ou envenenado, né? É verdade. Porque se o gato vive em apartamento, eles vivem bastante. E a outra corrente, que é a que, na verdade, o meu lado, né, o trabalho que eu fiz no meu doutoramento, era justamente isso, né, tentando ver se o cão seria um bom modelo de estudo para tumor de mama na mulher. Por quê? A cadela ela envelhece mais rápido, ela desenvolve o tumor mais rápido, né? E dá para você acompanhar o pós-operatório, poucos anos numa cadela, né, numa cachorra, equivale a muitos anos na mulher, né? Sim. Então, o que eu detectei foram algumas diferenças que realmente não é muito confiável ainda utilizar como modelo. Né? Mas, assim, o que se acredita é que os animais vivem hoje as mesmas pressões que nós vivemos. Os mesmos contaminantes ambientais, então, ar poluído, água poluída. Então, a gente ingere na água de bebida muitas moléculas que a filtragem que a Sabesp faz é tirar partículas, né? Põe o cloro para tirar micro-organismos, mas essas moléculas, pequenas moléculas, hormônios principalmente, nós estamos ingerindo sem saber, né, quanto, Sim, né? sim. Logo nasce, né, um dedo a mais. E agrotóxico, né, porque a produção agrícola é utilizada para a produção de ração de animais também, né? Então são esses fatores que ainda precisaria que a gente chama, né, de meta-análise, né, que são aqueles vários grupos estudando ao mesmo tempo no país e juntar os seus dados para produzir uma grande pesquisa para realmente tentar descobrir. Para tentar avaliar. Mas provavelmente os dois fatores são verdadeiros, né? Os animais estão vivendo mais e eles estão sofrendo as mesmas pressões que nós sofremos, né? Sim. Então até hoje se usa muito o termo de os cães como sentinelas, né? Para as doenças neoplásicas, né? Para os tumores. Interessante. Bom, o senhor também é membro da diretoria da Abrovet. Isso. É isso? O que é essa associação? É uma associação? A Abrovet quer dizer Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, né? Então nasceu dentro lá de pós-graduandos do departamento que eu fiz pós-graduação na patologia da USP, né, da veterinária da USP, e aí acabou se expandindo, né? E a ideia é justamente o quê? Congregar pessoas que trabalham nessa área de oncologia, né, veterinária, tanto trazendo, né, como é que eu poderia dizer? As pesquisas. Pesquisas, fomentando pesquisa, quanto também a área de conhecimento, né? E tanto é que esse ano nós vamos, em maio, sediar o 3º Congresso Mundial de Oncologia Veterinária. Olha que legal. O primeiro foi na Holanda, se não me engano, o segundo em Paris, e agora o Brasil, né? Então até os americanos ficaram chateados porque nós conseguimos antes deles, né? Vai ser quando? Em maio agora? Vai ser em maio, vai ser do dia 26 ao dia 30 de maio, né? É o feriado de Corpus Christi, vai ser em Foz do Iguaçu. Ai, que legal. Já preparou as malas também? Já, estou preparando aí. E faço parte da diretoria da parte da organização do evento, né? Então já é a segunda gestão que eu participo da Abrovet. Então hoje eu estou como secretário-geral.
E é gratificante também, né? Porque hoje a gente Essa vê... troca de ideias, né, Sim. que você disse anteriormente, acho que acrescenta mais ainda, né? E a Abravet, ela recebeu recentemente do Conselho Federal de Medicina Veterinária a possibilidade, né, de conceder títulos de especialista de oncologia, porque não existe ainda no Brasil, são poucos as pessoas que podem falar que são especialistas, né? No Brasil, na medicina veterinária, quem concede o título são as associações, né? Na odontologia é o Conselho Regional de Odontologia, é um pouquinho diferente de profissão para profissão, né? É bem parecido como é na medicina, as sociedades aqui, por exemplo, a Sociedade de Cardiologia, Brasileira de Cardiologia, que concede o título, né? Então a gente pretende, né, com isso, daqui a pouco já começar a conceder os títulos e o pessoal fala, ó, eu sou especialista em oncologia veterinária, né? E até mesmo para ele aprofundar mais, né, os seus Sim, conhecimentos, porque troca de ideias. porque a vantagem de um veterinário ter o título de especialista é que se ele parar no tempo, ele perde o título. Porque você tem que validar teu título de 2 em 2 anos. Entendi. Então você tem que ter assim, ou publicação de trabalhos, participação em congressos. Então, como é na medicina, Sim, né? sim. Então você... É que é muito rápido, né? As coisas mudam muito, né? Então, assim, embora a gente não evolua nos passos que a medicina evoluiu, né? E está evoluindo ainda, mas a veterinária, devagarinho, ela tem tentado acompanhar essa evolução da medicina. Então, hoje, cada vez mais, os proprietários já sabem, né, que antigamente era uma vergonha você falar, olha, eu não faço cirurgia, vou chamar alguém para fazer. Vou te encaminhar a fazer um ultrassom, né? Hoje a pessoa espera que você tenha essa atitude. Sim. Porque ela sabe que você... um especialista, exatamente, uma pessoa que só, né? Isso, faz isso. Exatamente. E o Conselho Universitário da Universidade Metropolitana de Santos, explica um pouquinho o que é, como é que funciona. Então, o Conselho é um órgão colegiado, né, que tem dentro da universidade e a maioria dos coordenadores faz parte dele, né? E é ele que apoia, né, dá apoio à pró-reitoria acadêmica e à reitoria em todas as decisões acadêmicas que tem dentro da instituição, né? Então, assim, um curso pretende mudar a sua matriz curricular, né? Tem que passar pelo conselho para a aprovação, né? Então, vamos mudar o critério de avaliação dentro da universidade. É o conselho que decide isso também, né? Então, é um órgão que organiza, né? Que na verdade ele aconselha, né? Ele ajuda, né? As tomadas de decisões da pró-reitoria e reitoria. Fala um pouquinho dos docentes que trabalham os professores, né, da medicina, do curso de medicina veterinária. Como é que eles são? Fale um pouquinho, vamos vender o nosso peixe também. Então, eu tenho um orgulho muito grande do nosso corpo docente, porque a maioria dos nossos docentes, eles têm carreira de docência mesmo, né? A maioria deles estão há muitos anos na docência, a maioria também tem ou já teve contato com o mercado de trabalho, né? Não saiu da escola e foi lecionar, né? Tem experiência. Né? A maioria ainda hoje, né? Tem contato direto com o mercado de trabalho. Então nós temos assim, por exemplo, nós temos zootecnistas que trabalham conosco porque lecionam áreas específicas da zootecnia, biomédicos, né? Que nos apoiam também, depende do componente curricular que vai ser levado, né? E é um grupo assim bastante coeso, né? Tem assim um grau de amizade muito grande entre nós, professores. Isso também acho que faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E não sei, é difícil a gente falar. Sempre é melhor quem é de fora ver esse tipo de coisa, mas eu vejo nos nossos professores muito comprometimento com o aluno, realmente o desejo de que faça um curso que vá valer, né? Porque não basta você ter um diploma, né? Você tem que ter um diploma que tenha uma retaguarda. E qual que é a retaguarda? O conhecimento que você adquiriu, né? E assim eu vejo que os nossos professores eles estão engajados para que o aluno entenda que passa muito rápido, que tem que aproveitar aquele momento que eles estão lá dentro, e que a gente não é por maldade que a gente faz as avaliações e quer que eles aprendam, que pega no pé, né? É porque realmente sabe que vai fazer falta depois. Sim, né? Com certeza. E às vezes a gente acaba ouvindo falar, né? Esses erros médicos que hoje já são que ocorrem também na medicina veterinária e hoje são mais divulgados, né? Sim. E é falta de conhecimento, né? Porque se a pessoa tivesse tido uma boa formação, ela não ia cometer um erro, né?
Então, por isso a gente insiste para o alunado. Tem que aproveitar esse momento que vocês estão aqui, explorem seus professores, né? Então, o que eu vejo no nosso corpo docente é que a disponibilidade do professor é muito grande, né? Então, os professores hoje em dia todos conversam com o aluno por WhatsApp, e-mail, estão lá à disposição quando não estão em intervalo de aula, né? Então, acho que isso faz uma diferença enorme. Bom, então agora eu vou fazer minha última pergunta para o aluno, para a pessoa que esteja nos assistindo, ou nos assistindo pelo rádio ou pelas redes sociais. Como que, na sua opinião, o que a Unimes, no curso de Medicina Veterinária, pode oferecer para essas pessoas que queiram fazer esse curso? Isso quer dizer, qual é o nosso diferencial? Não, o que o curso pode oferecer para o aluno que pretende fazer Medicina Veterinária na Unimes? Eu penso assim, que o nosso curso, ele oferece, em primeiro lugar, a estrutura. Nós temos laboratórios que realmente são utilizados, né? Existem escolas que você tem, por exemplo, aula de anatomia com maquete, né? Ou com imagem. Sim. Então, assim, a gente tem realmente laboratórios bem estruturados. Um hospital veterinário muito atuante, né? Que é reconhecido pela população, né? Como isso aí dá uma base de aprendizado enorme para os alunos. E como eu te falei, né? O nosso corpo docente ele é bastante qualificado. Nós temos mais da metade dos nossos professores são doutores, a outra metade, praticamente toda ela mestre. Nós temos 2 especialistas apenas que já estão cursando o curso de mestrado aqui na Unimes. Então, quando eles defenderem a sua dissertação, praticamente a gente só vai ter mestre e doutor no nosso grupo, né? Então, um grupo altamente qualificado, né? Não é raro você encontrar escolas que tem o mínimo de mestre e doutor que o MEC exige, o resto são graduados que às vezes acabaram de sair da escola. Sim, é verdade. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença mesmo, né? Bom, doutor Luiz, queria te agradecer a presença, obrigado por você vir aqui conversar com a gente, né, mostrar um pouquinho mais do doutor Luiz, né, e eu queria deixar um espaço para você falar para os nossos ouvintes. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com você, né, e o que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes é que o Hospital Veterinário está de portas abertas. Quem quiser conhecer a estrutura do nosso curso, às vezes o jovem, ele, será que medicina veterinária, será que eu me enquadro, né? Então, nós temos não só, eu me coloco à disposição, mas todos os profissionais lá do hospital para recebê-los, conhecer nossa estrutura, vai ser um prazer conhecê-los. E deixo mais um recado aí agora para os nossos alunos, que eu espero que estejam ouvindo, né? Que aproveitem realmente esses anos de escola, que são os melhores anos de nossa vida, a faculdade, né? E é o que vai decidir o tudo ou nada da sua profissão, né? Isso é verdade, falou bem, que depois o tempo passa, né? Chega o passa, mercado de passa trabalho. Muito rápido. Mais comum que eu vejo é a lamentação. Professor, eu não sabia que ia passar tão rápido. Posso voltar? Pode. Bom, gente, lembrando, acessem e curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui, além de fotos dos bastidores, ou então mande seu recado pra gente. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Obrigado. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.